Meus queridos amigos, minhas queridas amigas, é com grata satisfação que estamos aqui de regresso nessa manhã abençoada, serriense, ao meio fria, com esse som de fundo que já nos inspira espiritualmente. Gostaria de cumprimentar os nossos queridos internautas que por meio da página do Centro Espírita Deus, Cristo e Caridade, a página do Facebook, nos acompanha nesse momento. Gostaria de cumprimentar a nossa Andréia, a nossa voz poderosa. Gostaríamos de começar as nossas considerações, as nossas reflexões, tentando, de alguma forma, tornar o tema ameno, já que serão algumas horas de convivência e todo seminário tende a cansar por ser mais de 50 minutos. A proposta do seminário é aprofundar algum tema que numa exposição breve de 50 minutos, uma hora, seria impossível lográ-lo. Intentaremos fazer isso, tornando também o clima mais agradável possível. Conforme combinação prévia, a ideia nossa é começarmos agora, ir até o máximo às 10h30, no primeiro momento, dar um intervalo para o esparecimento, para a alimentação, para banheiro, rapidamente, e retornamos 15 minutos após. Isso? 15 minutos após, regressamos para a continuação e o encerramento. Nesse segundo momento, nós estaremos reservando um espaço para perguntas que porventura hajam, dúvidas, acréscimos, reflexões, que possam ocorrer dentro da temática que estamos expondo e a nossa conclusão, a nossa consideração final. Então, mais ou menos essa ideia, de maneira muito simples, somente chamando atenção para aqueles que quiserem formular as perguntas. Via de regra, a gente prioriza as perguntas formuladas, eu não sei como é que é o funcionamento, a dinâmica, mas por escrito a gente otimiza muito mais o tempo. Porque quase sempre, quando a gente formula uma pergunta oralmente, a gente não sabe fazer pergunta. Então, quando a gente vai fazer pergunta, a gente vai contar um caso pessoal. E a gente conta desde quando a gente nasceu em Barbacena até agora. Então, só uma outra encarnação para dar tempo, né? Então, é mais ou menos isso. A ideia é que se alguém formule uma pergunta oralmente, que faça, restringindo-se a pergunta sem contar casos pessoais, porque senão não sobra tempo para as outras perguntas e para outras pessoas poderem formular também as suas dúvidas. Dito isso, iremos começar. Narra-se uma lenda antiga, que alguns acreditam que tem um sabor de verdade, que é um homem que residia em uma cidade de Bogotá, no Oriente, e que ali recebia de vez em quando pessoas que por ela passavam. Esse homem, herdeiro da tradição de Maomé, fiel à doutrina do Corão, conseguiu, ao largo dos anos, ser bem-sucedido na vida. Teve o sucesso material, conseguiu as conquistas de toda sorte e alcançou aquilo que na sua mentalidade, na mentalidade geral da sua época, era o máximo, o apogeu, o clímax da glória de alguém que conseguiu uma grande propriedade, se tornou próspero comerciante e, ao mesmo tempo, pai de família, feliz no casamento, alguém que era admirado, que era bem conceituado na sociedade. Um dia, recebendo um homem religioso que passava pela região e lhe dando abrigo, esse homem conversava de maneira animada com aquele homem que deveria dormir, pernoitar, portanto, na sua casa. E no dia seguinte, no de jejum, os dois a conversar, o religioso olha para ele depois de muitas considerações e depois de uma série de temas que foram levantados, diz mais ou menos assim: você por acaso já investigou ou já procurou avaliar e teve nas suas mãos pedras preciosas? E o homem disse: não. Minha vida tem sido a prosperidade, tem sido o sucesso, tem sido os investimentos e também ser presente com a minha mulher,
com meus filhos, ser presente na minha família. Nunca me detive em grandes considerações, não conheço pedras preciosas. E o homem disse, estávamos falando recentemente de felicidade. Você estava dizendo que é feliz. Eu quero lhe dizer que alguém não pode ser completo diante de Alá se não contemplou joias preciosas. Especialmente diamantes, que são as pedras preciosas que Alá abençoa os seus súditos. Em nome de Muhammad. O homem, ouvindo aquele religioso a quem ele acreditava uma grande consideração, começou a se perturbar. Homem, não te esqueças, logo mais eu sairei daqui. Nunca te esqueças dos diamantes. O homem perdeu totalmente a paz depois daquela conversa. Ficava pensando o que é que deveria fazer e o que é que seria a experiência dele com pedras preciosas, com joias, com diamantes especialmente. E depois de muito meditar, resolveu viajar para buscar diamantes. Fazer uma peregrinação pela região. A princípio, ali mesmo no seu país, mas se possível, ou se fosse necessário, iria adiante. Viajou a primeira vez, voltou, insatisfeito, continuou a buscar. Resolveu deixar, já que passaria longos períodos ausente, a mulher e os filhos com seu irmão. E foi adiante. Até que nessa investigação e nessa fixação obsessiva, ele resolveu vender a própria propriedade, se desfazer dos seus bens para custear as viagens e os trabalhadores a quem ele contratava a fim de buscar diamantes em minas, em regiões que seriam auspiciosas para encontrar diamantes. O tempo passa e ele viajando, a mulher e os filhos sendo de alguma forma mantidos por seu irmão, por sua família, em alguns períodos passando por necessidades. O tempo passou, ele envelheceu, contraiu uma enfermidade e mais tarde veio a falecer. Anos após, o religioso, que se lembrava daquela propriedade, passando por aquela região novamente, lembrou-se do homem, recordou-se daquele proprietário e se acercou da casa para cumprimentá-lo, para conversar com ele. E para sua surpresa, a casa já pertencia a outro proprietário, a uma outra família. Ele, portanto, pediu abrigo, conversou demoradamente, falou do antigo proprietário a quem ele conhecera anos atrás, e no jantar, dialogando com aquele proprietário, diante de uma labareda que crepitava na sala de estar, labareda que queimava com a madeira para aquecer os presentes, o religioso olhou estupefato e algo surpreso para aquela lareira e percebeu que estruturava ela, que constituía aquela lareira para ali abrigar madeiras, algumas gemas, algumas pedras muito estranhas, e ao se aproximar, olhar meticulosamente, o fogo ajudava porque iluminava o recinto, ele exclamou quase a desmaiar: homem de Deus, isso daqui são diamantes. Diamantes negros, os dos mais raros. Deixe de besteira, redarguiu o dono da casa. Essas pedras aqui a gente tem as dezenas. No nosso quintal aqui eu posso lhe mostrar. Os camelos passam por ela, bebem água em cima delas. Homem de Deus, são diamantes. E narra a história que se descobriu naquela propriedade uma das minas mais famosas do mundo de diamantes. Ali saiu o diamante Príncipe Charles, Orloff, o diamante Quinoir e outros. Naquela residência daquele antigo proprietário, que procurou peregrinar, viajar, fazer excursões, a fim de buscar realidades que ele já tinha dentro de casa. Assim é conosco também. Assim acontece conosco. De maneira geral, nós fazemos isso. Buscamos a cata e a perseguição fora aquilo que talvez nunca encontraremos, senão em nossa intimidade. Procuramos nos divertir, como dizem os budistas,
com as distrações, porque as coisas exteriores, materiais, são distrações, o que não significa dizer que são negativas. As coisas materiais dão colorido à existência, mas não preenchem. São coisas, são elementos que devem ser usados, e não nós nos escravizarmos a eles. E via de regra, nós invertemos as coisas. Em vez de utilizarmos as experiências materiais como meio, utilizamos como finalidade única. E buscamos no mundo exterior uma realização que nunca conseguimos encontrar. E é por isso que vivemos insatisfeitos, insaciáveis e sempre buscando mais. Como diz o Espírito Joana de Ângeles, à semelhança de alguém que com sede vai beber água do mar. Porque a água é salgada, quanto mais bebe, mais sede tem. Nós temos essa tendência de buscar nas experiências de fora as realizações e as necessidades da nossa alma, que necessitam não de elementos exteriores, mas de uma experiência, em vez de excursão, de incursão. Como diz o famoso Sri Aurobindo, esse mestre oriental, nós já fizemos uma série de viagens exteriores, desde a astronáutica até o mundo microscópico, mas precisamos fazer a psiconáutica, expressão por ele utilizada para dizer a náutica, a viagem psíquica para dentro, para nos encontrarmos, para nos descobrirmos. Ou como diz um amigo meu, que é espírita do movimento espírita, ele costuma dizer: Flávio, eu quero ver o dia que os problemas materiais nossos sejam totalmente resolvidos. Eu não vejo a hora de todo mundo não ter dificuldade financeira, porque a gente vai chegar à conclusão que não é esse o problema. E continuaremos infelizes. Porque a humanidade tem avançado, eu tenho falado isso, inclusive recentemente falei isso num grupo de estudo. Como nós temos hoje diferenças em relação à mentalidade do passado. Porque a gente tem uma tendência de dizer, no meu tempo era péssimo, era pior. Imagina um tempo nosso no passado. Como essa casa, eu me lembro dessa casa, melhorou. Não apenas no aspecto material, mas na dinâmica. Porque a gente evolui. As coisas estão sempre para frente, mesmo que a gente não queira. Tudo evolui em a natureza. Tudo segue um espírito de sequência, como diz o Espírito Emmanuel. Então, mas na minha época tinha os mesmos conflitos, as mesmas coisas. Só que pior, só que tinha menos intervenções, menos condições. Imagine no passado, quem não se recorda, alguns, eu não era da época, alguns são da época, né? Eu estava desencarnando ainda da outra, mas fazer um processo odontológico, a pessoa tomava uísque para anestesiar. Hoje, que maravilha, que recursos nós temos. Quem não se recorda, por exemplo, do passado, relações afetivas, casamentos arranjados, os nubentes que se conheciam na lua de mel. Olha que tragédia. Hoje a gente tem liberdade. Tem gente que já escolhe no aplicativo com quem vai namorar. Faz test drive antes, não sei se é bom ou ruim, mas enfim, faz a experiência que for. Mas isso não nos tornou felizes. Nós tínhamos uma série de opções, como diz o historiador de Campinas, Leandro Carnal, examinando a pós-modernidade e o pensamento de Zygmunt Bauman, né, um grande sociólogo recentemente desencarnado que examina a pós-modernidade. Hoje a gente tem uma liberdade extraordinária de opções que a gente não tinha no passado. E ele costuma de brincar dizendo, no tempo da minha avó era café só. Hoje é até complicado tomar café, porque é descafeinado com pauzinho de canela, sem pauzinho de canela, com sucralose, com estévia, com açúcar mascavo, demerara, com ristreto, rosabaia, Nespresso. Quer dizer, até para tomar café. Quer dizer, se fosse no tempo da avó dele, a gente dizia assim, é descafeinado ou não? A avó metia o bule na cara. Quer dizer, hoje a gente tem uma opção, uma condição de liberdade, mas isso não nos tornou felizes. Pelo contrário, mais angustiados, como dizia Sartre, né? Quanto mais liberdade a gente tem, mais angústia a gente tem. Né? Porque quando a gente não tem liberdade, é aquilo mesmo, né? Não tem muita opção. Mas quando a gente tem que escolher e tem que tomar decisões a respeito da nossa vida, isso gera angústia, porque implica renúncias para escolher uma coisa só. Eu preciso optar. E optar por uma é abdicar de outras. E isso gera angústia no ser humano. Então nós vimos que essas excursões exteriores não nos realizam.
Talvez facilite a nossa vida, é claro, não sejamos ingênuos. Torna a nossa vida mais fácil, mais funcional, os recursos materiais que a gente tem. Mas a gente não pode viver em função disso, refém disso. Porque senão a gente se atormenta, senão a gente entra em distúrbios psíquicos, senão a qualquer coisa a gente se aliena. Porque fixando-se apenas, como diz Kardec, na experiência do mundo material, e o mundo material pela sua constituição se altera e se transforma, nós sofremos pela alteração do mundo material. Nós estamos sujeitos às vicissitudes do mundo material e dando uma importância superestimada, supervalorizando o mundo material, tendemos a sofrer pelas suas transformações que são inevitáveis. Eu me refiro aqui ao envelhecimento, eu me refiro aqui à enfermidade, eu me refiro aqui à morte, eu me refiro aqui a mudanças sociais, de relacionamento, que já geram sofrimento, mas se a gente se fixa como única realidade, como única forma, ou exclusivamente a nosso propósito de vida, nós vemos, aí a gente vê os excessos. Um cachorrinho, como uma amiga minha, né? Um cachorrinho falece, é uma coisa dolorosa, né? Um cachorrinho morrer, e a pessoa é internada numa clínica psiquiátrica, porque não aguenta. Surtou. Quer dizer, eu não estou condenando a pessoa a sofrer pelo luto do cachorrinho, mas é essa desmedida que a gente fica. Quer dizer, que tipo de força, que tipo de coisa a gente está fazendo para ter força interior, para ter recursos internos? E no momento atual, de tanta rede social, de tanta publicação, a gente acaba vivendo apenas a imagem. Como diz Ken Wilber, o culto apenas da nossa aparência. Nada ruim a gente publicar, a gente compartilhar, facilita as comunicações, as redes sociais são uma bênção. Mas como a gente está usando, como a gente está utilizando esses recursos, estamos nos perdendo de nós mesmos para publicar ou para apenas viver uma vida virtual, viver uma vida de aparência. Então estamos perdendo um pouco o senso. Outro dia eu fiz uma ligação de vídeo no WhatsApp e o amigo meu que atendeu, inclusive no movimento espírita, estava deitado na cama quase nu. Eu disse, rapaz, você viu isso aí, rapaz? Quer dizer, é uma coisa que acaba... Nós vivemos regimes no passado totalitários, alguns passaram pela ditadura, a gente quis tanta liberdade e no fundo a gente está abrindo mão da nossa liberdade em função da superexposição. Como dizia um grande pensador do passado, conhecimento é poder. Quanto mais eu dou informação sobre mim socialmente e publicamente, menos liberdade eu tenho, mais poder eu confiro às outras pessoas, né? Alguns estudiosos dizem que Hitler, por exemplo, não teve 1/10 das informações que hoje uma operadora de celular tem de nós. Com toda a sofisticação da Gestapo. Né? Então a gente sai e aí a gente... O que a gente acessa na internet, o Google já sabe, aí manda propaganda pra gente, né? A gente sabe disso, né? Então a gente pesquisa lá, sei lá, um livro de espiritismo, aí o Google começa a mandar, né, templates, porque pelo nosso IP já sabe o nosso histórico, aí vem a publicidade. Aí a gente chega na livraria, compra, dá o CPF, eu nunca dou, mas dá o CPF. E aí o poder público já sabe, pela Receita Federal, pela arrecadação, que eu gosto daquele livro de espiritismo. E depois eu chego no Facebook e digo, comprei um livro espírita, kkkk. Na verdade já é uma coisa, né, que a gente já... Enfim. Tudo isso para dizer que o espiritismo se preocupou com essas coisas, tentando de alguma forma sincronizar aquilo que havia de melhor na sabedoria da espiritualidade, digamos assim, ativa, dinâmica, e na espiritualidade da interiorização. O espiritismo reúne essa sabedoria e Allan Kardec, no item 919, famoso, conhecido entre nós espíritas, mas vale a pena citar pelo tema, quando ele interroga os espíritos qual o meio prático mais eficaz para o homem resistir às atrações do mal, melhorar-se nessa vida e ser feliz após a morte. Mais ou menos esses termos, não literalmente. O que me chama a atenção é a sabedoria de Allan Kardec. Qual é o meio prático mais eficaz? Eu sempre cito isso. Quer dizer, Kardec sabia que havia outros meios, mas ele queria um meio prático mais eficaz para resistir às atrações do mal e melhorar nessa vida.
E os espíritos respondem, um sábio da antiguidade já vou-lo disse, conhece-te a ti mesmo. O sábio da antiguidade é Sócrates. Embora a frase não seja de autoria de Sócrates, nós sabemos hoje, Sócrates divulgou essa frase. Tudo indica que ele, estando no templo de Apolo, no Golfo de Corinto, no oráculo de Delfos, passando, viu no pórtico do oráculo de Delfos aquela expressão em grego, gnotes auton, conhece-te a ti mesmo. E achou tão interessante, incorporou esse conceito à sua filosofia e divulgou essa tese, que mais tarde ficou, a tradição atribuiu a ele, mas não é dele, da sua autoria. Gnotes auton, conhece-te a ti mesmo. A ideia de Sócrates é que o homem só pode conhecer o mundo exterior, o universo de maneira profunda, à medida que ele se descobre. Porque nós examinamos a realidade exterior a partir de dados que nós conhecemos e que temos em nós. É por isso que a gente só vê o mal. Porque é aquilo que a gente conhece na gente. Eu já falei aqui, eu sei que é engraçado, mas eu vejo gente dizendo assim, até se gabando. Eu bato o olho em alguém e já sei que a pessoa não presta. É só bater o olho que eu já sei, que não vale nada. Eu nunca vejo alguém dizer, eu bato e olho alguém e vejo um apóstolo do bem. Só vê o que não presta, por que será? Porque nós examinamos o mundo exterior com os dados, com as nossas referências. Então, nós às vezes, como dizia Jung, todo discurso é uma confissão, né? A gente acaba se confessando. Então, por exemplo, todo mundo só se relaciona com os outros por interesse. A pessoa está se confessando. No fundo está se confessando. Porque se ela olha assim, ela olha com que dados, com que referência? Então, é interessante isso, como nós acabamos por nos confessar, porque é aquele nível nosso ainda de conhecimento ou de desconhecimento a respeito de nós mesmos. E aí Allan Kardec, com a sua sabedoria, volta a interrogar, dizendo mais ou menos assim: o autoconhecimento, sem dúvida, é a chave, é o recurso. Mas o problema é conseguir se conhecer. Como fazê-lo sem se enganar? Olha a sabedoria de Allan Kardec, o interesse dele. Como fazer para se conhecer sem se enganar? E Santo Agostinho é selecionado pelo mundo espiritual e dá a resposta. A resposta é fantástica. Merece considerar que Santo Agostinho, o filho de Mônica, era, dos 3 filhos que ela teve, o mais perverso, o mais cruel, o mais insensato. Pareceu herdar as características do pai. Espezinhava a mãe, maltratava, teve um comportamento debochado. Com 14 anos já tinha sido pai, teve uma vida promíscua, inclusive, bastante promíscua. Procurava debochar da mãe, que era cristã, e Mônica acreditava, na sua forma de fé medieval, que Deus, Jesus, havia dado aquele filho para ela, o marido psicopata e perverso, e mais tarde, quando ela encaminha o marido morre nos seus braços, ela cuidando dele. Mais tarde, a sua sogra, veja que é realmente fantástica, maravilhosa, né, essa mulher? A sua sogra foi morar com ela, mulher que a agredia diariamente, e ela mais tarde fez a mesma coisa com a sogra. Na sua forma, já merece o reino dos céus. É santa. Então, diz Santo Agostinho, diz a tradição, que depois disso, ela continuava investindo no filho, durante anos investindo no filho. Cerca de 27 anos, orou pelo filho. Eu vejo gente orando por 2 semanas, e o meu problema ainda não resolveu. 27 anos. E, naturalmente, que Mônica, mais tarde, vê o filho chegar em casa e o relato dele, que havia debatido com um grande cristão que passava pela região de Hipona, da África, portanto, o Ambrósio, que era um grande orador. E ele havia discutido uma passagem que Ambrósio havia colocado do Evangelho de Lucas e havia se perturbado com aquelas considerações sobre as quais ele não sabia e resolveu pegar os evangelhos para ler o evangelho e ficou deslumbrado com os ensinamentos do evangelho. Ele que era doutor em oratória, em retórica e em lógica, as 3 disciplinas da época. E a partir daquele momento ele revoluciona a sua vida e faz uma experiência, à semelhança do apóstolo Paulo, uma experiência de renovação que está descrita na obra Confiteor, As Confissões, quando ele faz uma espécie de autoanálise, né? Uma obra, inclusive, que tem um cunho bem psicológico, né? De autorrelato, de autoavaliação. E na obra ele fala das suas tendências de roubar, de caluniar, de criticar, de agredir, de debochar, de ironizar. E o seu esforço para se melhorar. Não é à toa que Santo Agostinho, do mundo espiritual, esse notável homem que fez uma revolução no seu comportamento,
e se tornou um grande santo e um dos pais da igreja romana medieval, vai ser selecionado na equipe do Espírito de Verdade para responder a Allan Kardec. E ele diz mais ou menos assim: fazei o que eu fazia quando estava na Terra. Ao final do dia, fazia um exame de consciência e passava em revista o bem que eu havia feito e o mal que eu havia praticado, para poder discernir no dia seguinte, corrigindo o mal que eu porventura houvera cometido e ao mesmo tempo ampliar e reproduzir o bem que eu já havia conquistado. E isso me proporcionou avançar muito na minha última existência. Posso dizer que o autoconhecimento é a chave para o progresso individual. A frase que serve de inspiração para o tema veículo de progresso espiritual, pelo menos eu suponho, eu imagino. O autoconhecimento é a chave, portanto, para o progresso individual. É, portanto, a resposta que Santo Agostinho dá. E Allan Kardec coloca uma nota de rodapé dizendo assim: a forma interrogativa tem algo de didático e que proporciona uma certa clareza. Por essa razão, nós sempre dizemos que se faz mister e saudável a criatura fazer interrogações a respeito de si mesmo. Porque as interrogações abrem espaço para uma resposta, um sim ou não. E isso proporciona uma reflexão mais positiva. O que significa dizer: eu ajo bem, eu estou me conduzindo bem até então. O que é que eu quero da vida? O que é que a vida quer de mim? O que é que eu posso fazer na Terra para encontrar a minha plenitude? São questões que eu preciso fazer. E outra que Santo Agostinho coloca: o que é que eu pensaria se alguém fizesse o que eu estou fazendo e eu observasse? Qual seria a minha avaliação? Porque se a minha avaliação sobre a conduta alheia é de uma forma, não pode ser diferente analisada em relação a mim mesmo. Porque não podemos ter dois pesos e duas medidas. Então isso proporciona uma espécie de integração, de coerência, para não sermos aquilo que a psicologia analítica chama de seres fragmentados. Seres fragmentados são esses seres que são as criaturas que vivem com a sua personalidade fragmentada. A depender do contexto, agem de uma forma. Então, se estão num contexto pacífico, se tornam mais pacíficos do que todo mundo. Mas se está num contexto agressivo, viciado, se torna pior. Então, porque não nos conhecendo, acabamos por assimilar e nos contaminar com a atmosfera do ambiente. Porque não sabemos, ainda não temos ciência, não temos noção daquilo que a gente quer, dos recursos que a gente tem, da nossa estrutura de personalidade, do que é que queremos para nós mesmos. E por isso, acabamos por ser absorvidos e devorados pelo contexto. Não apenas os médiuns, né? Que é uma declaração de Divaldo Franco no livro Diretrizes de Segurança, que é uma obra dele com Raul Teixeira, que ele costumava dizer isso, né? Mas aí é a sensibilidade mediúnica, quando ele dizia que ele ia no enterro e ficava mais triste do que a viúva. Quando ele ia no casamento, ele ficava mais feliz do que a noiva. Ou seja, o médium tem essa sensibilidade mais aguçada que absorve o psiquismo do ambiente. E ele mesmo disse: eu precisei fazer um trabalho muito intenso para saber qual é a minha estrutura de personalidade, quais são as minhas características, a fim de não me confundir com aquilo que eu sentia psiquicamente, que não era meu, mas da atmosfera do ambiente, e a minha estrutura de personalidade. Então, o autoconhecimento, seja médium, seja não médium, é essencial para o progresso da criatura, para o desenvolvimento. Fazer perguntas, questionar-se, no bom sentido da palavra. Vejam que a colocação de Santo Agostinho não abre espaço nem para culpa, nem para exaltação. Nem ficar narcisista porque fez o bem, analisar o bem que foi feito para continuar fazendo no dia seguinte. Ou seja, uma análise, um exame da situação tranquilo, natural. Nem deprimir pelo erro que foi cometido. Examinar para corrigir. É uma proposta de psicoterapia, de psicologia contemporânea, que risca do dicionário culpa, remorso, que aliás não resolve nada. A ideia de eu ter cometido algo, e todos nós em algum momento vivemos alguma experiência negativa. Quem na Terra que passou incólume? Só Jesus, porque já era o Espírito pleno. Tirando Jesus, santos ou não, deslizaram, tiveram conflitos. A gente pode citar que todos, mesmo os grandes vultos, em alguns momentos tiveram desafios. É natural. A experiência
evolutiva é uma experiência também de acerto e de erro. Eu vejo pessoas perdendo a encarnação, estou falando sério, perdendo a encarnação por conta de um equívoco que cometeram e a culpa paralisa essas pessoas. Os espíritos sempre dizem, é melhor qualquer tipo de progresso e de crescimento do que nada. Ainda que a gente tenha cometido um erro, ainda que o erro tenha sido grave, enquanto estamos no corpo, na terra, estamos tendo chance de reparar e de consertar. Porque Deus não é o auditor da Receita Federal, que está anotando as nossas dívidas para depois cobrar no final do ano ou no início do ano seguinte. Deus, como diz Haroldo Dutra Dias, não é uma instituição bancária que quando a gente vai pedir alguma coisa para ele, a atendente diz, olha, o sistema caiu, não permite. Não, Deus, como diz João, é amor. E o que predomina na sua lei é o amor. Quando nós agredimos a sua lei, e se a lei é de amor, a gente agride a lei com desamor. Se a gente agride a lei, transgride, portanto, a gente sofre a consequência daquilo, mas, ao mesmo tempo, podemos corrigir também com amor. Então, é esse amor que nosso André disse ontem, o amor que tudo transforma, que é o amor de um padrão. Porque quando a gente usa a palavra amor, né, dá origem a uma série de sentidos. A palavra amor, na verdade, tem uma série de significados, né? E é esse o nosso desafio, entender que tipo de amor mencionado aqui que transforma, né? Porque com o termo amor a gente usa inclusive experiências que não são necessariamente do amor, pelo menos o amor no sentido mais elevado do termo, né? Até porque o amor, por exemplo, foi utilizado pela mitologia e mais tarde pelas tradições freudianas como sinônimo de libido, embora a libido possa ser um veículo de expressão também do afeto e do amor, mas o amor vai além da libido, transcende a libido. Então nós vemos que a experiência de autoconhecimento, a experiência de autoconquista é indispensável. É indispensável para a criatura se encontrar, para a criatura ter esse recurso, conseguir se harmonizar consigo mesma, conseguir ser feliz. Quando eu me recordo, por exemplo, da experiência do apóstolo Paulo, lendo o livro Paulo Estevão, eu fico com uma sensação de que toda criatura, por isso, não é à toa, Emmanuel não tá, ele diz isso no prefácio, não está fazendo uma biografia. Porque biografia a gente tem aí, vários, inclusive sobre ele, sobre Paulo. Emmanuel está trazendo, na verdade, elementos que parece que todo espírito, na sua evolução, passa. Aquilo que Paulo passou, todo espírito passa. O equívoco, o arrependimento, as lágrimas, a renovação. Eu vejo, por exemplo, vou citar aqui algo que é muito comum, entre outras coisas, mas só um exemplo. Eu vejo muitas confreiras, muitas amigas nossas do movimento espírita, e eu converso com dezenas, lá em Salvador mesmo, e vejo às vezes o relato de uma experiência de um aborto. Cometeu um aborto na juventude, e não se perdoam, se atormentam, se culpam. Afinal, a culpa não vai resolver nada, pelo contrário, vai tornar a situação pior e vai proporcionar, vai afetar a própria saúde. Quem de nós não errou? Quem de nós não padeceu alguma experiência? E às vezes o aborto teve responsabilidade do companheiro que a abandonou, que não quis assumir a paternidade e ela se vendo sozinha, também não teve coragem, não teve condição de assumir a maternidade. Não é uma justificativa do erro, mas pelo menos explica em parte os atenuantes e agravantes. E afinal, quem de nós já não passou pela imaturidade? Não viveu experiências imaturas? Não viveu equívocos? Ah, mas você não acha um erro? Acho. Aliás, não apenas eu, mas os conceitos do mundo espiritual assim admitem. Mas em nenhum momento o mundo espiritual diz que a pessoa precisa sofrer para se recuperar. O sofrimento vem quase sempre quando nós insistimos na prática do mal. Então o sofrimento, aquilo que a gente chama de dor, na verdade é uma espécie de caráter pedagógico, de intervenção pedagógica para nos despertar. Para nos despertar. Da mesma forma que o corpo, quando não está bem, é bom que nós sintamos dor. Porque imaginemos se a gente tivesse uma anestesia completa, a gente estaria morrendo. Aliás, tem uma doença, né, que a pessoa tem uma analgesia completa, e é muito grave essa doença. Porque a pessoa tem qualquer processo biológico e não se dá conta. E morre facilmente.
Então a dor é um mecanismo até na biologia para nos indicar, nos sinalizar que o corpo tem alguma coisa que precisa ser atendido, ser mexido. No campo moral, no campo espiritual, a mesma coisa. Então os sofrimentos são uma espécie de pedagogia que nós ainda não entendemos, nós ainda não conseguimos entender, até porque os instintos ainda predominam em nós. Pedagogia, e não é fazendo apologia ao masoquismo, não é gostar de sofrer, não é isso. Mas tem uma lição, quantos de nós? Eu tenho certeza que quantos de nós aqui, que quando passou por determinadas situações, achou até que não ia sobreviver. Acreditou que não iria conseguir levar adiante. E depois, olha, eu sou o que sou hoje. E só sou o que sou hoje, depois da experiência que eu passei. Hoje eu tenho uma compreensão muito maior da vida, por conta daquilo que eu passei, das situações que eu vivi. Porque aquilo se incorpora em nós em uma bagagem, uma sensibilidade que é difícil passar por teoria. Nós não transmitimos por teoria. Teoria a gente transmite conhecimento, mas vivência é pessoal, é intransferível. E aí a pessoa se torna até mais sensível. Aí o outro passa por uma situação de, eu sei o que você está passando e tenho muito mais condição de ajudar, porque eu passei na pele. Eu não conheço apenas teoricamente. Né? Eu vivi aquilo. Então você penetrar. Por isso que Chico chegava aos corações das pessoas. Porque como ele padecia também de muitos problemas, desde os sofrimentos materiais, até também de calúnia, de perseguição, de dificuldade, de abandono, ele sabia consolar as almas que estavam naquela condição. Porque o seu mundo interior era um laboratório para poder ajudar os outros. Então, isso tudo, seja uma enfermidade, seja a desencarnação de um ente querido, tudo isso acaba por desenvolvendo uma sensibilidade maior nas criaturas. Então, embora doloroso. Então, tudo isso para dizer, e Allan Kardec coloca isso em O Livro dos Espíritos, há um trecho do Livro dos Espíritos que é muito instigante. Quando os Espíritos dizem a Kardec o seguinte, que o progresso moral decorre do progresso intelectual, mas não o segue imediatamente. Muita gente lê essa passagem achando que os espíritos não estão fazendo apologia à cultura acadêmica, que a pessoa só evolui espiritualmente se ele tiver pós-doutorado. Não, não é isso. O progresso intelectual resulta no progresso moral, embora o progresso moral não acompanhe imediatamente o progresso intelectual, não no sentido da cultura livresca, mas progresso intelectual aqui no sentido de despertar a consciência. Eu preciso discernir, saber o que é o bem e o que é o mal, saber o que é saudável ou não, para depois fazer, para depois vivenciar. Então é necessário primeiro que eu desperte. Esse despertar é muito auxiliado pela capacidade de refletir e pelo autoconhecimento. O encontrar as próprias respostas. Então, discernir para depois viver. Agora, às vezes, é isso que os espíritos estão falando. Às vezes eu já tenho discernimento, já tenho... A maioria de nós vive esse conflito, né? Já tenho discernimento, já tenho uma consciência, já tenho uma noção, mas nem sempre consigo ainda viabilizar aquilo. Por quê? Porque o progresso intelectual, ou seja, esse discernimento, é importante, é imprescindível, mas não é suficiente. Não é suficiente para viver, para viabilizar. Até porque há uma predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual do homem, diz Allan Kardec, no capítulo Perfeição Moral de O Livro dos Espíritos. Então, meus amigos, nós temos a necessidade de nos encontrarmos. E quando falamos em autoconhecimento, normalmente a gente já pensa no sentido da mentalidade oriental, de se isolar, de ficar alheio na sociedade para buscar a si mesmo, para se encontrar de uma maneira isolacionista. Não é isso, a gente tem que ter momentos de reflexão, momentos onde a gente busca, como diz Jesus, busca o Pai em segredo e o Pai atende em segredo. É necessário que a gente busque em segredo aquelas respostas que só são enviadas em segredo. É essa a ideia. Há determinadas respostas que recebemos no silêncio. Então, se a gente não fizer silêncio, a gente não tem a resposta. Silêncio aqui interior. Então, é necessário momentos de busca individual. 2 erros. O afastamento da sociedade para essa busca exclusiva, uma espécie de busca de iluminação individualista. E, por outro lado, outro erro, como nós comentamos ontem na nossa exposição, o ativismo social exterior apenas, que é essa busca externa de conseguir viabilizar o bem.
né? Tradicionalmente falando, a ação social e a interiorização. O Espiritismo preconiza a união dos dois. Allan Kardec não fala na expressão meditação, talvez por conta da palavra está associada a algumas práticas e ele tinha um escopo da codificação muito claro e para que não houvesse dificuldade de entendimento no início da doutrina espírita, ele usa a palavra recolhimento. Várias vezes ele usa a expressão recolhimento, né? Que é essa busca interior, né? Esse momento de silêncio interno, né? E a ação do bem conjugadas para que haja aquilo que ele estabeleceu como fora da caridade não há salvação. A caridade é o bem que fomenta o progresso. E esse progresso começa no indivíduo. Do contrário, nós estamos fazendo ação social, filantropia, tudo isso muito válido. Mas a caridade é uma expressão mais elevada, mais profunda. Era caridoso Albert Einstein como Vicente de Paulo. Era caridoso Gandhi, Madre Teresa de Calcutá ou Pasteur. Só que em áreas diferentes. Então, a caridade não é apenas a ação estereotipada da religião, mas toda atitude que desenvolva a sociedade, que desenvolva o bem, mas, sobretudo, que faça o indivíduo progredir e crescer. Como nós falamos ontem, e conversando com o nosso Hernani, a gente conversava sobre isso, né? O bem não pode me fazer mal espiritualmente. Espiritualmente falando, porque há determinadas atitudes de renúncia que, a princípio, o indivíduo está de alguma forma, se sacrificando materialmente falando, mas está se engrandecendo em outra parte. Como diz Emmanuel, né? Quase sempre as grandes vitórias espirituais são aparentemente feitas entre lágrimas, entre dificuldades e aparentemente numa queda para o mundo. E quase sempre a gente cai espiritualmente sorrindo na terra. Quase sempre é isso. A lógica da doutrina espírita, né? A lógica. Então a gente vê esses atentados de Barcelona. Oremos pelas famílias. Claro que oremos. Oremos pelas famílias. Sejamos solidários por aqueles que perderam entes queridos. Mas você acha mesmo, na lógica da doutrina espírita, que você já sabe, que os mais infelizes são as famílias e aqueles que perderam os entes queridos? Você acha mesmo que são esses que precisam de prece? Dito de uma maneira sem explicação e sem entendimento, parece até que a gente não está se solidarizando com as vítimas. Não é isso. As vítimas merecem o nosso maior apoio. Mas espiritualmente falando, quem é que precisa mais? Quem é que precisa mais, por exemplo, na situação que a gente está vendo aqui, de delação premiada, de escândalo na política? É o menino que não recebeu a merenda escolar? Ou aquela autoridade pública que desviou a merenda escolar da criança para comprar um carro importado e colocar o dinheiro no Banco da Suíça? Quem é que está pior? Quem é que está perdido e que para sair vai demorar? Então, na lógica a gente vê de outra forma. Ai, coitado das meninas, esses desgraçados. É porque a gente está vendo só no mundo material. Quando a gente, na verdade, daqui a pouco, esses bilhões que estão sendo desviados, dê aí 100, 200 anos, quando esse povo estiver voltando, você vai ver gente dizer assim, pô, não tem vida própria. Está trazendo um monte de bilhão para cá, um monte de milhão para cá. Está investindo dinheiro aqui nas causas sociais. E esse indivíduo nem vive a própria vida. Aí a lógica da reencarnação vai dizer, você não sabe o que é que ele fez. Né? Ele já viveu bastante isso, agora está devolvendo os bilhões que ele tirou. Daqui a pouco chega aí um monte de recurso, né? De volta. Porque é lógica. Emmanuel, no livro Leis de Amor, publicado pela FESP, responde a uma interrogação da Federativa, que pergunta, o que é que acontecerá com os legisladores e os administradores do mundo que desviam recursos, que se aproveitam e se locupletam com os recursos públicos a seu benefício? E Emmanuel respondeu, voltarão trabalhando na lavoura, em trabalhos humílimos, com o mínimo de recurso de vida para poder sobreviver e desenvolver o senso de valor em relação ao trabalho, em relação aos recursos materiais e o respeito à sociedade, devolvendo em parte aquilo que da sociedade ele usurpou. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, vai faltar reforma agrária para caber tanta gente. Mas, enfim, a verdade é que o bem que nós fazemos deve ser aproveitado por nós. A Hernani estava comentando conosco ontem, né?
que há relatos inúmeros, alguns da literatura mediúnica que é conhecido de nós, e outros que acontecem em nossas mediúnicas, de espíritas que viveram apenas nesse ativismo social. Repito, não é que isso seja negativo, é uma bênção isso. Constrói instituições, ergue creche, ergue orfanato, ajuda materialmente, doa a cesta básica, campanha do quilo e desencarnam mal. Por quê? Porque o bem que fizeram, eles nem aproveitaram para si mesmo. Quem lê o irmão Jacó e Voltaire vê isso. Foi um homem que fez muito para fora, mas não fez por dentro. É diferente de um Chico Xavier, por exemplo, que a vida inteira as atitudes e o comportamento eram uma ginástica para crescer internamente. Ou seja, a experiência material de doação, de atendimento aos sofredores, de auxílio aos necessitados, era, na verdade, aproveitado por ele para ele crescer emocionalmente. Senão a gente vai ver aí, como a gente vê, né? O Edivaldo costuma dizer isso, né? Que encontra pessoas que dizem assim, eu não aguento mais fazer a caridade, estou estressada, estou deprimida, não aguento os pobres. Alguma coisa está errada. Largue tudo. Ele diz isso publicamente várias vezes, né? Que uma amiga dele diz, largue tudo, porque a caridade está lhe fazendo mal, minha filha. Quer dizer, isso é caridade? A caridade que deixa a pessoa estressada. Se desencarnar, vai desencarnar mal, assim. Se está revoltado. Então, a caridade verdadeira, o bem, é aquele que fomenta o bem, que torna a pessoa harmonizada consigo mesmo. Que faz a pessoa crescer, evoluir. Então a gente tem visto isso. Não repito que as atitudes, as ações, mas as ações são instrumentos que a gente tem. Por isso que o espírito precisa reencarnar, para viver a experiência no mundo material. E o mundo material é uma espécie... O que é que eu quero dizer com isso? Certa vez um espírito em mediúnica disse isso. Ele disse o seguinte, que o parente difícil, o cônjuge complicado, o colega de trabalho que nos causa mal-estar, os relacionamentos, porque a gente cresce nos relacionamentos. Os relacionamentos, de uma maneira geral, fazem com que eu exercite algo que eu não tenho ainda. Então, aquela pessoa que realmente me causa mal-estar, que na nossa mente diz assim, ele está trabalhando contra mim. Essas criaturas parecem que estão trabalhando contra a minha evolução. Não, pelo contrário. Por incrível que pareça, está trabalhando em prol da minha evolução, se eu souber aproveitar. Por quê? Porque aquele parente difícil que está me maltratando e que está me desestabilizando, ele está sendo um grande treinamento, uma grande escola, para eu exercitar algo, exercitar uma virtude de não me afetar por ele. No momento que eu não for mais afetado pelas coisas dele, é porque eu já aprendi a lição. Eu já consegui superar aquilo. Eu já consegui crescer. Eu sei que é difícil. É difícil para mim também, viu? Para todos nós. Mas, enfim, é a proposta do mundo espiritual. Ou seja, o exercício do perdão, da compreensão, não é apenas uma atitude de ficar bonitinho com o outro, não. É um exercício interno de treinamento para não me afetar. Para que um dia eu não preciso nem perdoar mais, não preciso nem compreender mais, porque aquilo nem me afetou mais. Eu amo apenas. Eu tenho uma atitude de compaixão apenas. Então, mas como é que eu consigo isso? Nesses exercícios pequenos, nesses exercícios diários de treinamento moral, de treinamento espiritual. Então, o bem legítimo é aquele que me faz crescer como pessoa, aquele que me faz me conhecer, aquele que me faz avançar em todas as áreas. Nós vemos vultos maravilhosos e a gente compara o vulto do início com o vulto do final da existência. A gente percebe o quanto ele cresceu com a sua obra. À medida que a obra se desenvolvia e melhorava, ele se melhorava com a obra. Como eu disse ontem, né? Nós iremos construindo por dentro, a gente vai construindo por fora aquilo que um dia será interno. Então isso é muito interessante, porque a gente vê isso, quando eu, por exemplo, me recordo da literatura, por exemplo, de grandes pensadores, né? Quando eu me recordo da obra maravilhosa de escritores da literatura, né? Escritores conhecidos, inclusive, eu vejo o desenvolvimento deles, um poeta como o Goethe, por exemplo, né? Escritores notáveis, né? Que ao longo dos tempos foram se melhorando. Quando eu vejo Tolstói,
né, que passou um período cético, um período negativista, né, um período que, se fosse nessa época, ele estaria tomando Rivotril, né, porque era aquele período de negação de tudo, né, se decepcionou com tudo, questionou tudo, depois se tornou um grande pensador cristão, né, em determinada fase da vida. Inclusive, ele tinha um verdadeiro fascínio em relação à figura do Cristo. E mais tarde, por Ivone Pereira e outros, escreveu algumas obras. Né? Esse homem que foi evoluindo com a sua obra. A gente vê isso na arte. Quantos exemplos da arte? Eu não vou falar em arte, porque Andréa domina o assunto muito mais. Mas quando eu me lembro, por exemplo, de Beethoven, como ele foi evoluindo e crescendo com uma obra. Eu comparo Beethoven com as primeiras peças que aqui para nós ele queria imitar Mozart. E não chegou ao nível de Mozart. Ele nunca chegou no início, né? Ele até chegava colocar a respeito do concerto para piano e orquestra, né? Que ele nunca conseguiria fazer o concerto para piano e orquestra como o Mozart fez o número 20, que é um concerto em tonalidade menor, né? Que não era muito comum no classicismo. A tonalidade maior dá aparentemente um aspecto mais alegre, e Mozart conseguiu uma genialidade, né? E o Beethoven, da metade da vida para lá, umas peças que talvez Mozart nunca sonhou em entrar, né? As grandes peças os últimos momentos, né? Da surdez, né? Os últimos quarteto de cordas, as últimas sonatas para piano, a nona sinfonia, que é a mais conhecida, mas as últimas peças, né? Que ele mistura elementos do classicismo, do romantismo, e aqui para nós. Em alguns momentos eu fico pensando que Beethoven estava querendo dizer nas obras que queria rivalizar com Bach no contraponto, né? Porque tinha uma tradição que ele não conseguia fazer fuga e não conseguia escrever a polifonia e o contraponto, que era muito típico do barroco e da escrita de Handel e especialmente de Bach. Então nós vemos o próprio Bach, né, que cresceu muito com a obra, né? Muita gente não sabe que Bach era tão prolífero em fazer música como filho. Teve 20 filhos. Né? E sobreviveu a 9, né? Porque enterrou 9 filhos. A época, infecção, uma série de problemas, né? Mas os filhos que sobreviveram e que mais tarde sucederam a Bach, né, se tornaram grandes músicos. Nenhum como o genial pai, né? O Johann Sebastian, né? Acho bonito, Johann Sebastian, João Sebastião, né? Mas Johann Sebastian fica mais bonito, né? Johann Sebastian Bach, né? Bach, que em alemão é lago, tanto é que Beethoven dizia, ele não é um lago, é um oceano, né? Traduzindo ao português, João Sebastião Ribeiro, né? Ribeiro, que é um nome bem popular. Mas ele cresceu também com a obra, né? Ficou cego mais tarde, escreveu a Arte da Fuga, Missa em Si menor, né? Que é considerada uma das peças mais extraordinárias. Enfim, o indivíduo vai crescendo, seja em que área ele adote, né? Que ele adote contribuir para a humanidade. O recurso de atividade que ele desempenha é apenas o meio para que ele possa crescer, evoluir e também beneficiar a humanidade com a sua mensagem, com o seu trabalho, com a sua atividade. Desde as pessoas célebres até pessoas anônimas. Porque a gente tem a mentalidade também de achar que espíritos superiores só são esses que estão na história conhecidos. Quantas pessoas anônimas que aparecem por aí, que dão mensagem mediúnica, e às vezes a gente nem dá valor porque não é um nome conhecido. Porque essa coisa de nome, Bezerra de Menezes, que é um nome conhecido, né? Fulano de Tal, que é um nome conhecido, são do nosso ego. São esses elementos que a gente se preocupa. Os espíritos nem se preocupam com isso. Alguns desses adotam um pseudônimo para escrever, porque o importante para eles é a mensagem, é o conteúdo, é o que vem trazer. Nós é que ficamos valorizando demais quem é o espírito, quem não é, a identidade, e nos esquecemos do conteúdo, em detrimento do rótulo. Então, nós vemos isso. Eu me lembro, por exemplo, Bittencourt Sampaio, que é uma personalidade conhecida de alguns espíritos, mas não é tão conhecida assim. Praticamente, do ponto de vista da tradição do movimento espírita, Bezerra de Menezes, que era seu contemporâneo, ficou muito mais conhecido. E Bittencourt Sampaio foi tão importante quanto. E em alguns aspectos teve um trabalho muito importante, né, de vanguarda no movimento espírita, na Federação Espírita Brasileira, então recém-fundada, e tem uma grandeza espiritual. Tem uma mensagem dele na obra O Cristo Está no Leme, que ele psicofonizou por Chico Xavier na obra Instruções Psicofônicas, que Arnaldo Rocha coloca uma nota na obra dizendo assim: nós tínhamos um gravador emprestado por Pastorino para gravar essas reuniões, mas no dia em que Bittencourt Sampaio pela única vez se manifestou, o gravador deu defeito, deu problema. E a gente não gravou. E quando já estávamos tristes, porque queríamos rever a mensagem, para sair, Chico Xavier disse: espera aí, não abra a porta ainda não. Meu irmão José Xavier, já desencarnado, e Meimei estão aqui, estão dizendo para mim que gravaram, que tem um gravador no além, e gravaram a mensagem de Bittencourt Sampaio, e vão ditar para mim.
E aí, enquanto o Chico ditava, Arnaldo Rocha de vez em quando interrompia. Arnaldo Rocha era um pouco assim um temperamento, né? Aí de vez em quando interrompia, Chico dizia assim, mas você está psicografando? Mas está psicografando? Esse, meu amigo, eu estou, na verdade, ouvindo o que eles estão falando, não é uma psicografia, estou colocando. Ele disse, mas você está colocando pontuação, está colocando vírgula, como é que eles estão ditando e estão dizendo a vírgula? Eles, enquanto você conversa comigo, eles estão colocando aqui para arrumar o texto, ponto, parágrafo, etc. E aí foi acabando. E aí no final o Arnaldo Rocha disse, Chico, eu não aguento, eu tenho que perguntar mais uma coisa para você. Por que é que Meimei, que tem relações com os espíritos, está no mundo espiritual, precisou de um gravador gravar a mensagem de Bittencourt Sampaio? E aí Chico respondeu, porque ela está dizendo que são raras as oportunidades que ela tem e que eles têm de estar com o espírito desse quilate, que nem necessita mais da forma de apresentação perispiritual humana, que às vezes se aparece como um lírio, uma estrela e assim por diante. Mas o que eu quero ressaltar é que escreveu Hilário Silva na obra A Vida Escreve, Chico Xavier com Valdo Vieira na época, que Bittencourt Sampaio, certa vez, se comunicou na Federação Espírita Brasileira através do maior médium do Brasil na época, Frederico Júnior, aquele mesmo médium que recebeu as mensagens de Allan Kardec para o Brasil. O maior médium, era uma espécie de Chico Xavier da época, né? Um médium sonambúlico extraordinário, que inclusive psicografou algumas obras. E Frederico Júnior deu uma mensagem de Bittencourt Sampaio, que fez algumas considerações sobre a mensagem A Paciência de O Evangelho segundo o Espiritismo. Está lá no capítulo 9, Bem-aventurados os brandos e pacíficos, de O Evangelho segundo o Espiritismo, a mensagem de um espírito amigo que fala que a dor é uma bênção que Deus envia aos seus eleitos e que a vida é feita de pequenas alfinetadas. Né? É interessante essa colocação e da necessidade da paciência. E em determinado momento, Bittencourt Sampaio trouxe uma coisa muito importante para o nosso tema. Ele olhava para as pessoas presentes da mediúnica e começava a dizer, meus amigos, nós revelamos o nosso nível de evolução espiritual nas pequenas atitudes e nos pequenos gestos. Porque os gestos heróicos de holofote, de curtida no Instagram, ele não falou isso porque não tinha Instagram na época, dos holofotes, dos aplausos, esses são gestos bem pontuais, em alguns momentos coroando toda uma atitude, todo um trabalho do indivíduo, e em outros momentos uma atitude que objetiva, às vezes por conta de estar sendo vista, uma atitude muito mais de atender o olhar do público que está sobre a pessoa. Mas nós nos revelamos nas atitudes do dia a dia, no cotidiano. Veja, por isso a importância da convivência. A convivência nos trabalha, porque a convivência gera esses atritos, essas interações, os relacionamentos, como nós dizemos. Se a criatura evolui intelectualmente sozinha, até por autodidatismo ela pode evoluir, mas moralmente a gente não evolui só. Moralmente a gente só evolui no contato com o outro. E Bittencourt Sampaio falava e dizia, vejam, que nas pequenas atitudes é que nós nos traímos e revelamos ainda em que patamar estamos. Nos pequenos gestos, no tom de voz, na forma de falar, no ouvir o outro, na forma de se dirigir às pessoas, no dia a dia. Porque nesse dia a dia a gente não consegue manter a guarda da censura social, da aparência que a gente tem, da persona. E a gente se revela com os hábitos que a gente tem, que a gente conquistou, que a gente já está naquele nível mesmo. E ele falava até que alguém do grupo mediúnico chegou atrasado. E aí chegou e começou a bater na porta. E bater. E começou a bater e aumentar, a força, batendo. E alguns membros, o povo chegava atrasado também na FEB, batendo, olhou, e alguns já desconcentraram, ficaram estressados, aquela coisa. E o pessoal ali era rígido, no sentido da disciplina, o horário, etc. E aí, em determinado momento, Bittencourt, que ainda estava, através do médium citado, parou. E aí, escreveu Hilário Silva para o Chico Xavier, que parou, olhou para os membros da mediúnica e disse, veja um bom exemplo para a gente falar a respeito. Vejamos que o nosso amigo que está aí de trás da porta é um exemplo de cortesia, de gentileza, de afabilidade social, mas ainda não conquistou a virtude verdadeira da paciência, da compreensão, da esperança, do esperar, da dedicação, da abnegação. Porque a gente reconhece o outro pela forma como o outro bate na porta. Olha como ele está batendo na porta. Foi uma lição ao vivo, online, ali na hora, para dar uma ideia. Ou seja, quando eu li isso, eu disse, meu Deus, eu preciso melhorar muita coisa. A forma como a gente
toca a campainha, né? Bate na porta, a buzina, né? Às vezes o sinal mal abriu, a buzina que a gente às vezes eu acho que eu vou desencarnar no trânsito de Salvador. Porque mal abriu aquela buzina violenta que assusta a gente, que é aquela buzina mesmo violenta, né? Então, essas pequenas coisas, o que é que eu quero dizer com isso? Que o autoconhecimento não é o único passo, mas é o passo, a chave, ou veículo para o progresso. Ou seja, é a porta que se abre para a transformação. O autoconhecimento não é em si transformação, mas é indispensável para a transformação. A transformação é um processo de insistência, de viabilização do programa que já se sabe, mas para viabilizar o programa eu preciso saber. Eu preciso ter ciência de mim mesmo. Por isso é necessário passar primeiro pela autoaceitação. Eu costumo dizer, é necessário que a gente se aceite como nós somos. Se aceite como se é. Nos aceitemos. Por quê? Porque se a gente não se aceitar como nós somos, não conseguiremos trabalhar aquilo que a gente não gosta. O aceitar como se é não é aceitar para ficar. Ou para valorizar o perturbador, o disfuncional. Não. Aceite-se como se é, porque você precisa, de alguma forma, não brigar com você mesmo. Não negar que eu ainda sou assim, que eu ainda tenho tal tendência, que eu ainda tenho tal característica. Então, assumir, aceitar como se é. Para aí começar a trabalhar aquilo que não é saudável, aquilo que não é confortável, aquilo que não é positivo para você. Mas primeiro passa pela autoaceitação. No Espiritismo não há nenhum processo, nenhuma página da doutrina espírita a apologia do indivíduo ficar em conflito, se martirizando, se atormentando, porque todos passamos pelo processo inicial, pela baixada, pelos primeiros passos, pelos primeiros degraus. É inevitável. Então, vejamos quanto nós já transitamos, até nas experiências humanas. Até nas experiências humanas. Te para olhar, por exemplo, as primeiras experiências escolares. Quem tem alguma habilidade aí para, sei lá, idiomas. Se fosse filmado a gente no começo do curso de inglês, a gente ia ter vergonha, né? Música, alguém vai aprender a tocar piano. No início, se o professor de música filmasse, a gente ia querer esconder para ninguém publicar na internet, porque ia passar vergonha. Então, mas é essencial. Os bons espíritos, os espíritos superiores, não têm isso conosco. Não ficam trollando a gente, porque a gente ainda está em fase inicial, ou desestimulando, né? Arnaldo Rocha conta que Chico Xavier, certa vez, recebeu um jovem que começava entusiasmado na doutrina espírita, né? E Arnaldo se aproximou e disse, depois da conversa, disse, Chico, o que é que esse rapaz, o que é que esse jovem estava tão entusiasmado, tão assim, eloquente, falando, etc, aquela coisa. O que é que ele queria? E Chico disse, meu filho, ele estava aqui falando que queria, as metáforas de Chico, né? As figuras de Chico. Ele estava falando aqui que queria capinar o mundo. Ou seja, resolver os problemas da Terra, né? E aí Arnaldo disse, e o que é que você falou para ele? Eu dei a enxada para ele capinar o mundo. Ou seja, ele não desestimulava. Quer isso? Vá! Às vezes a gente sabe que não vai durar muito, pelo menos aquela atividade, mas já é experiência. Porque qualquer progresso é melhor do que nada. Então a gente deve ter preocupação de não desestimular aqueles que estão em processos ainda de encontro, porque nós também estamos. Aqueles que estão, ou aqueles que já não estão, já estão em outro processo, já estão em outro momento, já passamos por isso. Os espíritos de escola entendem isso. Eles têm essa experiência e não nos condenam por isso. Essa eu acho que é a grande questão da maturidade. A maturidade de entender os processos iniciais. Por isso que Jesus é referência. Porque como ele é um espírito que já passou por esses processos todos, ele olha com a sabedoria daquele que já tem a experiência. Quando a gente passa por alguma situação e depois a gente vê, por exemplo, um filho passando, a gente, eu sei o que é isso. A gente já tem até uma tolerância maior de compreender. Porque a gente já passou por aquela vivência. A gente não se escandaliza, não fica com preconceito. Que absurdo! Então, são essas vivências, mas para esse processo que a gente chama no espiritismo, né, de reforma íntima, de transformação moral, desenvolvimento pessoal, aprimoramento interior,
Tudo isso passa por um processo de reflexão, de desenvolvimento de recursos internos. Esses recursos internos que são fortalecidos e desenvolvidos pelo silêncio interior, pela meditação no bom sentido da palavra, não necessariamente uma técnica específica. Quem tem técnica específica, que o faça, mas não necessariamente uma técnica específica, mas, sobretudo, o processo de se descobrir, de se conhecer, de se encontrar, de saber, como diz na expressão parabólica de Jesus, o campo onde estamos trabalhando, para saber o que é que devemos plantar, o que é que devemos semear, o que podemos fazer em termos de virtudes e em termos de vício. Ou seja, em termos de superação e de desenvolvimento. Então, tudo isso é necessário implementar, mas somente através, primeiro, da autoconscientização. Da autoconscientização que torna o indivíduo natural. Eu tenho pensado sobre isso, eu tenho conversado com algumas pessoas a respeito da humildade. A humildade não é um processo de a gente se achar inferior às pessoas. De a gente sair por aí se rebaixando e aceitando tudo. Tem gente que acha que humildade é concordar com tudo. Porque se a gente não concordar, a gente é presunçoso, vaidoso. Não. A gente tem o direito de ter as nossas opiniões. Não precisa sair por aí com opinião como uma espada, esgrimindo e impondo para os outros. Não é isso. Mas todos nós temos o direito de ter as nossas convicções. De ter o direito até de expor os nossos conceitos, desde que respeitemos os conceitos alheios. E eu tenho pensado muito o que é que realmente caracteriza a humildade. Será que a humildade é se colocar lá embaixo? É claro, algumas pessoas colocam-se dessa forma, mas de maneira sincera. Chico, quando aquelas expressões que Chico fazia, né? Não sou nada, eu sou um capim que nasce, quando o capim nasce, morre, vem outro. Não tem... Mas eram figuras que ele colocava e que ele realmente falava sinceramente que se acreditava dessa forma. Veja que o espírito, à medida que evolui, em vez de se tornar presunçoso, vai percebendo o quanto ainda tem que conquistar e vai tendo juízo na cabeça. Né? Ou seja, o indivíduo presunçoso, no fundo, é o indivíduo que ainda não cresceu. Né? Ele acha que é o máximo. Porque à medida que a gente vai evoluindo, é Sócrates, né? O sábio sabe que nada sabe. Por quê? Porque o indivíduo que tem a sabedoria percebe quanto ainda não sabe. Quem acha que sabe tudo é ignorante. Que está preso naquelas verdades ali, acha que aquilo dali já é tudo, já é o universo todo. Então, é interessante porque eu tenho pensado sobre isso, a humildade, né? E esses espíritos nobres, como eu falei aqui, né? Nem culpa pelo erro, nem narcisismo, exaltação pelo acerto. Paulo dizia, eu sou o mesmo. Na glória e no fracasso eu sou o mesmo. E eu fiquei pensando, talvez a humildade não seja isso? A naturalidade em relação às coisas? Não se afetar em relação às coisas? Né? Não ficar nem vangloriado, que é uma atitude de presunção, em relação a alguma vitória, algum sucesso, o que não quer dizer que a gente não possa se sentir feliz. Mas o vangloriar aqui é no sentido do exibicionismo. Né? E também não ficar deprimido quando erra, porque às vezes essa tristeza quando erra é uma espécie de orgulho. No fundo é o conceito de que eu não caio nessa. Eu me lembro, há alguns anos, eu já falei isso aqui, eu agi de uma forma que não deveria ter agido com uma pessoa. E mais tarde fiquei com aquilo martelando em minha cabeça. Eu não esquecia, ficava com aquela ideia fixa. Eu disse, meu Deus, eu que me achava o máximo, que eu já achava forte o suficiente para não viver e não lidar com esse tipo de experiência. E nunca me acreditei que pudesse agir dessa forma com alguém. E fiquei com aquilo. E certa vez um espírito amigo, em reunião mediúnica, disse mais ou menos assim, nós erramos no passado, erramos ainda no período atual e ainda erraremos. Mas a grande batalha é não permanecer no erro, é ir adiante. E aí o Espírito sutilmente me disse, às vezes a falta de aceitação de que você é humano como todo mundo, que você é de barro, a figura do vaso de barro, né? Que está lá no Evangelho. Que você é de barro, o conteúdo que é divino porque não é teu, vem do alto. Mas tu é de barro como todo mundo. E a força está na fraqueza, como dizia Paulo, né? Fui forte quando me fiz fraco. Tem uma célebre epístola sua, se não me engano, aos Gálatas, né? Então,
É essa ideia de que a força da humildade está na fraqueza, ou seja, reconhecer as próprias fragilidades. E aí ele dizia que, no fundo, é uma presunção, no fundo, e é orgulho. A ideia de também não admitir que pode errar, que pode se equivocar. Se você é igual a todo mundo, por que só você que não erra? E aí eu fiquei pensando naquilo. Porque muito exigente comigo mesmo, é austero em alguma medida, seguindo a recomendação do Evangelho, também a preocupação do Espírito, e aquilo me fez pensar de que eu posso ser austero comigo mesmo, eu posso ser disciplinado, sem ser violento e cruel comigo mesmo, que é outra coisa. Então, e aí eu fiquei pensando nessa atitude de humildade. O que é humildade? Talvez a humildade seja justamente esse autoconhecimento. Note bem, por que o orgulhoso se exibe se quase sempre o orgulho torna ele exibindo algo que ele não é? Porque no fundo o orgulhoso se envaidece de algo que ele não é e espera que as pessoas tratem ele daquela forma. E como não trata ele daquela forma, ele se irrita, ele reage. Ou seja, o orgulhoso sofre muito. Porque um orgulhoso chega aqui, ele quer que todo mundo preste atenção nele. Já começou com isso. Então se as pessoas não prestarem atenção nele, ele já fica melindrado. Então o orgulhoso, ele é muito sujeito aos outros. Ele se sente humilhado. Ele é humilhado, porque quem é humilhado é porque se sente humilhado. Se alguém me trata mal e eu sou humilhado, é porque eu me senti humilhado. E se eu me senti humilhado, é porque eu tenho orgulho ferido. Eu costumo dizer, né, alguém chegar aqui, um cachorro chegar aqui latindo, eu não vou ficar, se eu tenho normalidade psiquiátrica, eu não vou ficar magoado porque o cachorro latiu pra mim. Ou uma criança que chega e fala alguma coisa, né? Às vezes as crianças dizem, você é feio! É coisa de criança, a gente acha graça. Mas, em outros aspectos, a gente não esquece o que fulano disse pra mim, a gente leva a vida inteira e aquilo. Então, o que é humildade? Humildade talvez seja a naturalidade com as coisas. Encarar as coisas de maneira natural. Tanto as derrotas, os insucessos, que são excelentes experiências para nos ensinar alguma coisa. Né? Experiências que não dão certo e que nos ensinaram que não é aquele caminho. E tanto as vitórias que nos fazem nos alegrar sem necessariamente nos inebriar, nos deslumbrar. Então a humildade talvez seja isso, né? A humildade é alguém, por exemplo, ter uma habilidade e achar aquilo natural. Eu me lembro de Arthur Rubinstein, na área da música, né? Sentava o famoso intérprete de Chopin, que viveu quase os 90 anos, ou mais de 90 anos, tocando naquela tranquilidade, achando aquilo natural. Eu vejo alguns vídeos dele antigo tocando, eu acho tão fácil. Né? Acho tão fácil assistindo. E Jascha Heifetz, considerado talvez o maior violinista do século XX, esse homem lituano, judeu, né, que a vida inteira foi o violino, a técnica perfeita. E ele tocava com aquela naturalidade. Talvez a humildade seja isso. Seja o indivíduo fazer algo bom e achar natural. O problema é que quando a gente faz algo bom, a gente já se acha acima da humanidade. Então, essa talvez a ideia considerar que o bem ou o excelente é algo normal, é algo natural. Talvez a humildade seja isso, né? Que é esse autoconceito positivo de se encontrar, de saber o que é bom e o que não é bom. Não é fazer de conta que faz o bem e não reconhece. A gente tem que ter o discernimento, mas saber também utilizar esse discernimento para não se atropelar ou não se envolver com as aparências. Isto é, não ficar apenas no mecanismo de natureza exterior daquilo que a gente conquistou. Até porque, se a gente parar para pensar, a gente pensa em algo que a gente conquista em termos de virtude. E aí eu digo, não, eu estou me conduzindo bem. É importante eu saber se eu estou me conduzindo bem ou não. Mas a falta de humildade ou a vaidade vai me levar a dizer assim, eu sou melhor do que todo mundo. Mas todo mundo quem? Porque se a gente pensa, pô, eu jogo muito bem futebol, aí eu desencarno, aí encontro no mundo espiritual Garrincha, né, e outros assim. Aí então vai, né? Humberto de Campos disse isso, né? Humberto de Campos, quando estava encarnado, ele criticou Chico Xavier, né? Ele era, inclusive, anti-Chico Xavier. Depois que desencarnou, ele começou a escrever para o Chico. E ele dizia, enquanto estava encarnado assim, ele dizia, eu pensei que eu tinha menos concorrência.
porque eu sou escritor aqui na Terra, sou imortal da Academia Brasileira de Letras, e esse mineiro está escrevendo Augusto dos Anjos, Castro Alves. Então, quer dizer, aí é uma concorrência desleal. Eu pensei que eu era uma referência aqui, mas Augusto dos Anjos, Castro Alves, Cruz e Souza, Alta de Souza, tá voltando do além para escrever, é concorrência desleal comigo. Ele falava de maneira irônica em relação ao Chico Xavier. Eu fico imaginando quando ele desencarnou e chegou lá e encontrou esse povo todo. Então, depende da referência. Então, é bom, por isso que Chico tinha juízo. Porque qual era a referência dele? Porque ele se considerava tão assim, não no sentido deprimido, ele sabia da importância dele. Mas por que ele se considerava? Porque a referência dele era Emmanuel, era outros. É a referência. Eu me lembro que certa vez perguntaram a Chico na Federação Espírita Brasileira como Emmanuel se comportava diante de Ismael nas reuniões espirituais do Brasil. E Chico respondeu, de joelhos. Então, depende muito da referência. Isso se chama também autoconhecimento. Vamos agora dar um breve intervalo e logo mais retornamos, né?